Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar sobre penas de pássaros. E sobre esse movimento de respeito ao corpo do animal, né? Então, me veio a frase esses dias: o corpo é meu, como sendo usado por eles, né? Pelas aves e pelos animais escravizados também. O corpo é meu. Então, as aves dizem: o corpo é meu. E não só as aves, né? Os patos, do foie gras, as vacas, os bois, os porcos. Inclusive, toda vez que eu vou fritar alguma coisa, eu fico pensando neles, né? Principalmente nos porcos, né? Ou quando eu... Às vezes, quando eu fervo água, eu também lembro deles, né? Porque nem sempre eles estão mortos quando eles são colocados na água fervente. Eles estão muitas vezes vivos ainda, então eles sofrem bastante. E imagino que eles tenham a pele bem sensível. E fora isso, existe uma sensibilidade neles, que é a sensibilidade da pureza, né? Quanto mais pura é a pessoa, mais sensível ela é. Aí isso eu entendi. Eu tenho falado para vocês e gravado áudio sobre o autismo, porque eu sou Melissa, eu sou autista superdotada, então eu tenho dupla condição. E as duas condições aumentam a minha sensibilidade, tanto ao autismo quanto à superdotação. Eu achei, por exemplo, né, que a sensibilidade vinha do autismo, até que descobri que não. Existe uma característica que se chama hipersensibilidade, que vem da superdotação, né? Então, a superdotação pode se referir a um cérebro mais rápido em relação a algumas coisas, né? Mas, em contrapartida, tem essa hipersensibilidade. Mas eu vou voltar para falar das penas, mas não dá para falar sem falar disso. Sem falar da sensibilidade dos seres puros. Eu descobri que o autismo, ele, assim, na minha observação, no meu pensamento, eu fiz essa descoberta. Talvez não seja a sua descoberta, talvez você não concorde com isso, tudo bem. Que o autismo, ele vem da primitividade. Né? Observando as outras espécies, eu como autista me identifiquei com eles nas várias características. E uma delas é a pureza e correlacionei, identifiquei, não só correlacionei, né, em mim essa hipersensibilidade vinda do autismo também, como decorrência da pureza, da ingenuidade. Não que eu seja uma pessoa pura, não sou como eles, né? Eu sou autista nível 1. Então, eu tenho mais capacidades que eu consigo gerenciar, inclusive a fala, né? A comunicação aqui que eu estou usando com vocês. Mas ainda assim, mesmo que eu use a fala, a maneira como eu enxergo o mundo e a maneira como eu sinto o mundo nunca vai ser igual à maneira como o neurotípico, né, enxerga e sente o mundo. Então eu sou neuroatípica. Eu entendi que o autismo, ele vem da primitividade, ele vem do Éden, né, já que eu acredito em Deus, eu acredito numa criação. Só que eu estava pensando, tem alguma coisa que está estranha, então eu vou construindo os pensamentos e eu construo tudo isso com Deus.
E não bate muito. É comum que as coisas não batam com as diversas teorias que existem aí. E tudo isso eu vou construindo a partir da superdotação. Então, quando eu penso no autismo, é minha superdotação analisando meu autismo. Porque talvez, agora pensando, se eu fosse partir do autismo para o autismo, talvez eu não conseguisse. Mas a superdotação, ela me dá uma capacidade de autoobservação e de observação do ambiente, de todas as coisas, e de criação, né? Eu sou escritora, sou narradora, contadora de histórias. Não dá para fugir disso. Então, a minha vida esteja boa ou não, é isso que eu faço, é o que sai de mim. Imagina uma máquina de pão. Ela só sabe fazer pão. Eu, no caso, só sei fazer histórias. Todas as outras coisas que eu tento fazer saem mais ou menos, muito ruim. Enfim. Eu achei que eu não viria mais aqui falar sobre isso, mas a luta continua. A minha filha, a gente veio para a varanda, ela falou: lembra, mamãe, que você achou enquanto eu estava na escola, você achou um passarinho morto aqui na varanda? Eu falei: é verdade, filha. Ela falou: acho que foi o gato que pegou ele. Falei: não, filha. Pelo jeito que eu encontrei ele, ele morreu voando. E aí, quando eu encontrei ele, estava com as asas abertas. Então, em algum momento, a gente tem observado os gaviãozinhos, né? Daí eu falei para ela, ó, provavelmente foi um gaviãozinho. Claro que eu já vi tucanos por aqui também, pequenininhos, mas vi. Mas mais provável, o gaviãozinho que eu mais vejo por aqui. Algum pássaro predador, né, maior que ele, enfim, que o tenha na sua alimentação, dentro da cadeia alimentar, né? Mordeu ele, agrediu ele, confrontou ele de alguma forma, e aí ele perdeu o equilíbrio e caiu. Está me lembrando que acabei de fazer editar o áudio sobre o Pequeno Príncipe e o Aviador, que é, né, ainda o meu amigo, né? Ainda falarei dele. E aí esse passarinho, ele morreu com as asas abertas, né? Então ele morreu voando. Combati o bom combate. Eu me lembrei dessa frase de Paulo. E ele morreu fazendo aquilo que ele sabia fazer, né? A máquina dele era de voo. É a única coisa que ele sabia fazer, né? Para aquele que é padeiro, só sabe fazer pão. Para mim, sou uma máquina de histórias, só sei fazer histórias. E não é só a história por história. Claro que isso eu descobri ao longo da minha vida. Por que eu não consegui escrever, né? Eu não nasci escrevendo histórias. A minha superdotação, ela começou com a observação do ambiente, observação dos adultos principalmente, mas também das crianças da minha idade. E sempre provocando estranhamento. Então eu estranhava as pessoas, o comportamento delas, eu estranhava a alimentação, eu estranhava que as pessoas fossem às vezes um pouco desleais, né? Dissessem uma coisa, fizessem outra. A meu ver, elas eram desequilibradas. Por mais que elas aparentassem equilíbrio, mas elas não eram, era só uma aparência de equilíbrio. Na verdade, elas eram desequilibradas. Entendeu?
isso tem toda essa visão tem a ver muito com algo que eu sei que é a minha vida, né? Não sei se você já achou aquilo que é a sua vida. Então, eu estava vendo outro dia uma foto minha, que eu tô com uns brincos tão lindos, vermelhos de penas, né? E aí, em algum momento, eu tive a mesma coisa com a questão da carne, de não comer carne. Eu amava aqueles brincos de penas. Eu tinha uns vermelhos, eu tinha uns amarelos, eu tinha até... Como eu usava sempre, eu até ganhei. Eu lembro que eu ganhei de uma moça que foi minha amiga por bastante tempo. Ela comprou um pra mim, bem comprido, numa viagem acho que ela fez, com um roxinho na ponta, acho que era... Não, acho que era um preto. Desculpa, era preto. Era lindo, tinha uns strass pretos também, parecia pena de... A gente fala caraço lá no Japão, é corvo. Só que, como eu já estava também, já tinha parado de comer carne, já estava identificando muitas coisas que geralmente as pessoas comumente não reparam por causa da insensibilidade. Porque assim, eu vejo o seguinte, nós saímos de olhos brilhantes e sensíveis, hipersensíveis, muito mais sensíveis do que eu posso ser hoje. Eu não consigo chegar no estado de pureza e de brilho no olhar de quando Deus me fez, né? E eu tenho identificado que eu estou ligada a essa Eva, essa mulher do início. É como se ela estivesse em mim, eu não sei explicar. Mas as coisas foram encobrindo essa que eu sou. Que eu vejo sempre como uma cola. Então, comecei a ver um muro de cola, né? E a cola seria uma espécie de avanços que trazem insensibilidade, isso. Avanços que trazem sensibilidade. É como se você ganhasse uma coisa e perdesse outra. Sabe? Sabe uma pessoa que vai ganhando as coisas e se tornando egoísta e ganhando outras características que vem de brinde, mais características ruins? Então, e uma delas é a insensibilidade. Então, vem de olhos brilhantes até olhos de vidro. Só que conforme, mesmo sendo autista e superdotado e sendo super sensível, eu também passei por um processo de dessensibilizar. Isso. Que é amornar. É o que Jesus fala, né? Então, é dessensibilizar, tirar o brilho dos olhos e colocar uma espécie de lente de vidro, né? E por isso que muitas vezes parece que aquele não sofre, né? A gente não percebe as coisas exatamente, porque a gente não tem sensibilidade suficiente para perceber essas coisas. E quando a gente percebe, a gente rejeita, porque talvez haja um interesse nosso em jogo. Então, por exemplo, eu tinha esses brincos e parece algo pequeno, mas não, né? E eu já tinha noção de que como que isso foi feito, né? Como que eles conseguem essas penas? Não é, será que é algo acaso? Tipo, apareceram duas penas para mim, né? Uma grande preta com verde, aí eu peguei, guardei. Agora apareceu uma outra e eu resolvi passar essa mensagem. Uma pequena, parece do mesmo tipo de pássaro. Ele é preto com nuances verdes.
Ah, eu já vi esse pássaro por aqui, é verdade. Tem famílias por aqui, lembrei. Ele tem um rabinho comprido, assim. É um passarinho preto, mas ele tem essas pinceladas de verde. Ah, é lindo ele. Aí eu comecei a pensar, bom, é bastante improvável que eles esperem que as penas caiam ao acaso, entendeu? Porque aí a produção, ela não rende, né? Vai se saber onde estarão, onde eles vão deixar cair. Não, mais provável que eles matem esses pássaros. Eles caçem, eles matem, e aí eles consigam as penas, não? E o depenar é muito doloroso, né? E aí eu olhava para aqueles brincos, ai, mas eu gosto de usar, eles são tão lindos, ai, não sei o quê. Aí, em algum momento eu pensei, ou eu me desfaço de todos eles, não... e assumo isso, que isso está me incomodando, está me gerando conflito, porque não dá. Né? E aí eu me desfiz de todos. Me desfiz de todos. E aí, depois que eu me desfiz, é claro que ele começou a aparecer para mim. Nas feiras, né? Em vários locais. Lojas. E aí eu tive que falar, não, eu não compro, eu não uso, eu não... E aí foi isso. E aí parece que você começa a entrar num processo de sensibilizar. Não dessensibilizar, porque você nasce e aí você vai dessensibilizando. Eu não sei se a gente já nasce frio. Eu acho que não. Eu acho que a gente nasce quente, sabe? Que eu digo assim, com os olhos puros. Claro, eu não sei qual que é a separação do Éden, né? Desses olhos. Qual é a diferença? Mas a gente vai passando, não dá para saber, eu não consigo saber exatamente qual a diferença dos olhos brilhantes do início para os olhos de agora, de quando a gente nasce. Mas a gente vai passando por um processo de dessensibilizar, até nos tornarmos extremamente frios. Só que esse processo ele nunca acaba, entendeu? Ele continua, só que no meu caso, por causa da superdotação, eu estou sempre botando o pé no freio. Ah, isso. Deus me falou que o autismo ele é um pé no freio. Que a humanidade é que nem uma bola que se chuta, em vários aspectos, ela vai avançando e ela não percebe quando ela está indo para o precipício. Então, a bola nunca para. E o autismo, muitas vezes as deficiências, elas dão uma freada. E eu vejo sempre isso na Nabucodonosor. Ele fazia coisas horríveis. E quando ele perde a capacidade, um pouco reduzida a capacidade mental dele, e ele vai conviver com as outras espécies, né? Ele perde também a periculosidade. Então, pisei no freio de Nabucodonosor, né? Ele não, enquanto ele está ali com as outras espécies, com a sua capacidade mental reduzida, ele não consegue fazer maldades. Não consegue. Por isso que eu vejo dois processos. Tem o processo do livre-arbítrio, do eu passei pelo processo de dessensibilização, eu me tornei frio, os meus olhos brilhantes se tornaram de vidro, eu quero tirar esse vidro do meu olho, eu quero me sensibilizar, tem esse processo, que que eu passei e que eu estou passando ainda, né? Eu quero fazer isso. Aí tem um processo que não é você que escolhe.
É Deus que escolhe, que é o imediato. Nabucodonosor, ele não escolheu se sensibilizar, ele estava nem aí para ninguém. Ele era extremamente inteligente, né? Um governante muito hábil, né? O cérebro dele era fantástico. Mas, como ele não escolheu se sensibilizar, em algum momento que a sentença de Deus vem e escolhe por ele. Então, a sensibilização dele vem não como uma dádiva. Quando você escolhe, ela é uma dádiva. Quando é uma sentença, é um castigo. Aí eu já não sei. Eu não sei se isso é feito ao longo da vida. Porque eu vi o seguinte. Eu não sei se isso é em relação a vidas passadas. É tipo assim, já ouviu falar de mau uso do poder? Quando você faz mau uso do poder, você perde? Então, eu comecei a ver assim, o que acontece com homens que foram extremamente maus? Que foram assassinos, como Nabucodonosor, que foram corruptos, que foram, enfim, que praticaram toda espécie de mal, independente de serem governantes ou não. E que usaram da sua capacidade mental, às vezes superior aos demais, porque tiveram acesso a livros, a estudo, a dinheiro, a uma posição social, mas tudo em relação ao cérebro também estou falando. O que acontece depois? Tá bom? Tá perdoado só? Ou há um castigo? E esse castigo é, eu te dei um cérebro, eu te dei fala, eu te dei posição, eu te dei um cérebro avantajado, assim, de você. E assim, quando Deus dá algo, uma mente brilhante para alguém, é sempre para que ele melhore o mundo. Mas aí você vai lá e faz tudo errado. Você faz as pessoas sofrerem. Você usa do seu poder mental para piorar, sendo que eu falei vai. Quando você ia pro ventre da sua mãe, eu falei vai. Você é meu escolhido, eu escolhi você, você faça isso, isso, isso. Aí você foi lá e fez pacto com o inimigo. Fez tudo o contrário. Por ganância, por orgulho, por vaidade, enfim. E aí, agora eu arranco, eu te castigo. Eu comecei a ver isso. Não é possível. Né? Então, para mim, tem uma parte disso também. Eu comecei a pensar também sobre memória. Eu estava pensando muito sobre hoje. Né? Sobre isso ontem, sobre memória corporal. De cada órgão do nosso corpo, né? Então, por exemplo, o cérebro mal usado, ele cria uma memória, quando eu tenho muito poder, eu faço coisas ruins, então eu rejeito esse poder, né? Por exemplo, e também, não, calma, deixa eu ir para outra coisa que eu vi ontem. Eu vi ontem úteros. Eu sempre vejo essa parte porque é a parte que eu trabalho, né, para falar sobre os fetos, a valorização da vida. E eu tava pensando o seguinte, eu sei que eu fiz balé desde pequenininha, então os professores em algum momento disseram, o corpo tem memória. Então, uma pessoa que já teve abertura total, ou que já fez determinado exercício, ela vai chegar lá mais rápido do que aquele que nunca fez, mesmo que esteja anos parado. Então, se você for dançar de novo, se você for se alongar de novo, se você já fez,
para você vai ser muito mais fácil do que aquela pessoa que está começando do zero. Mesmo que você esteja há muito tempo sem fazer, entendeu? Então o seu corpo ele vai reconhecendo. Só que ontem eu estava pensando o seguinte, tá. Só que as desventuras em séries, quer dizer, e as pessoas que usaram do seu poder de forma egoísta, negativa, prejudicando alguém? Como que ficam? Daí eu vi, esse útero, ele tem memória. Eu agi mal, eu corrompi, eu machuquei, eu fui egoísta. E aí esse útero, por essa memória, né, não consegue gerar vida. Ou se gera, não sustenta. Por causa da memória. A memória no útero. A memória no cérebro. Do mau uso do poder. Então, é sempre o que Deus fala. A gente sempre fica preocupado quando não tem, né? Todo julgamento é sobre, eu não tenho, não tenho carro, não tenho dinheiro, não tenho posição. Não é. O julgamento vem quando você tem. O julgamento ele só começa quando você tem. É a mesma coisa, como é que você vai ser multado se você não tem um carro? Impossível você passar na lombada e ser multado, passando a pé. Se você não tem um carro, você não vai ser multado. Então, sim, o julgamento, a câmara de Deus, ela começa quando você passa a ter. Enfim, aí foi isso que eu entendi. E aí, ontem eu vi outra coisa também. Eu pensei, se essa memória, porque eu tenho pensado o seguinte, que talvez exista no DNA nosso uma memória ancestral, desde lá da primeira mulher, que fica dentro de nós, desde o primeiro homem, o primeiro casal. Tudo. Como se toda a história, toda a verdade estivesse dentro do nosso DNA. Vou tentar terminar já. Ela quer brincar. E aí, eu imaginei que, conforme, se eles conseguirem aprovar, né, a lei do aborto e tornando o aborto um ato arbitrário de livre escolha, é isso. Sem muitas exigências, em que as pessoas fazem como assim, não gostei dessa roupa, eu vou tirar, né? Conforme a frequência se torne, a mensagem para o útero não quero gerar. Então vai criando uma memória intrauterina, é isso que eu vi. Uma memória intrauterina e vai se firmando essa memória. Não de indivíduo para indivíduo, mas uma memória humana, biológica humana, da raça humana. Então, sim, que lá na frente, eu não sei quanto tempo, se 1000 anos, não sei. Eu imaginei o seguinte, que essa memória fizesse com que todas as mulheres, o feto começasse a desenvolver e em algum momento a memória dissesse, eles nunca passam daqui. Então, eles morrem. Eles nunca passam daqui, e aí vai retrocedendo. Entendeu? Vai retrocedendo a idade com que as gestações elas perduram, né? Então, mas elas nunca terminam. Eu imaginei isso, né? E eu acredito em causa e efeito, então castigo, merecimento, tudo isso. Porque Jesus falou, né? Ele falou, esteve no meu caminho, soube tudo sobre mim e não fez a vontade do meu Pai. Então,
e acredito muito na força da... O que todo mundo está fazendo? Então, está criando memória. Mas acredito também na força do indivíduo, que seja um que levante a mão, você fala, olha, isso aí morreu tentando, que nem um pássaro voando. Um faz a diferença, há muito impacto. Mesmo que ele morra, né? Mesmo que ele morra, ele já mudou. Né? Ele mudou toda a história. Jesus, né? Então, assim, às vezes a gente acha que a gente só impacta a história e o mundo quando a gente ganha. Eu vou completar só um pouquinho. A visão pode parecer um pouco ingênua, mas sempre vai ser, porque eu sou autista, então eu não consigo, né? Mas mesmo assim eu quero passar a visão para vocês. Existe o criacionismo e existe o evolucionismo. E aí, acho que foi ontem, por esses dias que eu percebi, que a minha visão ela não se encaixava em nenhuma nem outra. É comum isso. Eu já tô acostumada desde pequena que eu não me encaixo em nada, nenhum lugar, né? Mas tá tudo bem. Aí eu tive um sonho em que eu estava em uma casa moderna, que não é aqui na minha casa, a não ser que essa casa mude, mas assim, pra mim é uma casa que representa a humanidade. E ela tinha 2 andares. Na verdade, só um andar, né? Então tinha o piso superior. E eu estava nesse piso superior. E é um sonho sobrenatural, porque os sonhos sobrenaturais, que não sei se chama de sonho lúcido, né? Enfim. E termos também não importa o nome exatamente, porque nomes são criados, né? Assim como eles são descriados depois. Não consigo evitar, desculpa. Né? Então, assim, eu estava nesse andar superior, e eu sempre vou falar desse sonho, né? Porque, pra mim, ele explica muita coisa. E eu estava como eu, só que eu estava como eu, mas um pouco diferente, porque eu sabia que eu tinha uma amiga. Eu sabia que eu tinha uma amiga e que era uma macaca. A macaca dos olhos brilhantes. Por isso que eu entendi essa sensibilidade no olhar dela. Né? Eu entendi que ela era o eu primitivo. Ela equivalia ao lugar, ao Éden, né? Ao lugar da criação, da primitividade, e que o autismo estava coligado a um lugar, estava coligado à criação, que nós todos fomos feitos autistas, e o nosso cérebro, depois do pecado, ele teve a possibilidade de adquirir uma ferramenta que nós não tínhamos antes, que é o conhecimento do bem e do mal. Então, nós podemos optar. Então, nós ganhamos uma arma que se chama livre-arbítrio, que nós não tínhamos antes. Eu já volto no sonho. Antes, eu pensei o seguinte agorinha. Quando não existia cadeia alimentar e quando o ser humano só comia frutos, não havia algo que é do instinto de sobrevivência da presa, de eu fujo de você, eu tenho medo de você, eu acho você perigoso. Porque não havia perigo dentro do jardim. Ninguém derramava sangue, não havia violência. Ninguém manipulava ninguém. Então, Adão, apesar dele dar nome e Deus falar para ele que ele tinha um domínio, mas esse domínio era pacífico.
Então, nenhuma espécie tinha medo dele. Então, sabe o João Bobo? Eu comecei a pensar muito nisso quando eu me apercebi do João Bobo, que é um passarinho que diante do predador ele não foge. Então você consegue acariciar ele por um tempo. E depois ele foge, né? Quando você menos espera, ele voa. Não é que ele foge. Ele vai para a rotina dele, né? Que é voar. E Suas águas noturnas. E aí, o que acontece, né? Por que ele não tem aquele instinto de sobrevivência de você não consegue chegar perto e fazer carinho ao passarinho de jeito nenhum. A não ser que ele esteja machucado, preso. Ah, é? Pula, filha, isso. A não ser que ele tenha sido domesticado, né? Minha filha acabou de falar da Peppa Pig, eu me lembrei de animais domesticados, né? Que você pega os instintos deles, naturais, e você macera. E você machuca, não sei se machuca, esconde, você ensina a eles que aquilo é errado. Através da violência, né? Assim os cavalos são domados. Então, toda vez que você luta pela sua liberdade, eu te machuco, né? Só que aí eu pensei o seguinte, quando nós fomos criados, as outras espécies, nem mesmo os passarinhos, eles não fugiam de nós. Eles não tinham medo de nós. Imagina, então todos os passarinhos, as borboletas, todos, enfim, se achegavam, você poderia acariciar um sabiá, uma arara, chegar perto de enfim, né, de todo o reino animal. Eles não fugiam, eles não tinham medo, não havia medo. O medo ele foi criado depois com a instalação da cadeia alimentar que separou os animais em predadores e presas. E quem ficou com a parte do medo foram as presas. E nós estamos incluídos nisso. Que para mim eu comecei a divisar. Em qual momento isso aconteceu? Depois que Noé chega à nova terra ali, a terra seca, que as coisas já foram destruídas e já estão sendo reconstruídas. Então ele chega com a sua arca, todos descem e ele quer comer carne. Eu não sei se é Monte Ararat, né? Acho que é o nome do local. E aí ele faz esse pedido, né? Ele quer comer carne, mas até o momento eu entendo que eles já vinham comendo carne por decisão própria, né? Lembrando que o pecado, ele inaugura o livre-arbítrio, até então não existia livre-arbítrio. Então, eles se decidem por si só, eles não perguntam nada a Deus. E aí, tanto que Abel, ele começa a criar animais, mesmo que a ordem fosse que eles só comessem os frutos. E Caim, na verdade, é que faz o certo, porque ele nasceu no Éden. Inclusive, o parto de Caim, que eu estava lendo, foi ajudado por Deus. Então, provavelmente, Eva não sentiu dores no parto de Caim, mas sentiu dores no parto de Abel. E talvez, por ela ter sentido dores no parto de Abel, e talvez tenha sido a primeira gestação que, sabe, difícil, tudo então era fácil, tudo era pelo espírito, não por força, né? Ela passa a amar o caçula e não o mais velho. E é como assim, sabe aquilo que mais requer esforço e mais te dói, mais você ama? Não sei se você já viu isso dentro das famílias. Aquele filho que mais dá trabalho é o que o pai e a mãe mais dão o olhar de atenção. Entendeu? Então eu vejo assim, que Eva,
Ela que foi que tomou a iniciativa de pecar, né? E daí, quando eles vão para um outro local, já que não é mais o Jardim do Éden, lá ela também decide que eles vão se alimentar de carne. E Abel, ele cresce ouvindo talvez os ensinamentos da mãe. Não, nós vamos comer carne. Nós já não estamos com ele, aquele que nos criou. Então agora nós podemos fazer do nosso próprio jeito. E Adão, eu sempre comecei a vê-lo de forma mais passiva, tipo assim, façam tudo que a sua mãe disser. E aí, como Abel cresce, e geralmente as crianças, a não ser, claro, às vezes quando tem uma superdotação, autismo, elas fazem tudo que alguém mais forte que elas manda. E elas copiam umas às outras. Então, Abel, ele não tem resistência, né, à mãe. Até acho que o pecado original, junto com o conhecimento do bem e do mal, seria o quê? Como é que o conhecimento do mal foi aplicado ali no jardim? Para mim, foi matando. Então, eles já tinham conhecimento do bem, não era preciso eles comerem do fruto. O que é a pureza? Eu conheço apenas o bem, eu não conheço o mal. Então, quando você diz, nossa, como que eu era tolo, como eu era um João tolo, nossa, como eu era bobo, né? Ficava ali parado, perto daquela pessoa, né? E a pessoa me traía, a pessoa fazia... Você era um João bobo, um João tolo. Só que a gente começa a pôr defeito na pureza. E a gente começa a elogiar a esperteza e a maldade. Entendeu? A idolatrar esse aspecto do conhecimento do bem e do mal. Então, quando eles comem o fruto, não é para eles conhecerem o bem, é para eles conhecerem o mal. E o diabo sabia disso. Então, faltava a eles uma arma, que é a arma para o mal. A arma para o bem eles já tinham. Não faltava nada no Jardim do Éden. Nós não precisávamos de avanço. Esse avanço, essa arma, era para fazer o mal, para manipular os demais. Tanto das outras espécies, como os nossos próprios irmãos. E é a partir daí que isso começa a ser feito. Porque nós fomos feitos extremamente ingênuos. Né? E aí, depois que eles chegam aí nesse monte... não falei ainda de Caim e Abel, já falei um pouquinho antes em outros áudios, mas enfim. O Abel, ele cresce e ele não tem esse poder de resistência àquilo que é ensinado. Então ele pega aquilo que é aprendido como fonte. Tudo é fonte, você pega uma fonte e você melhora, você se torna fonte. E aí o teu filho pega essa fonte, ele melhora e ele se torna fonte, né? Por exemplo, um profissional, ele pega as fontes dos pais, sei lá, do que seja, né, da profissão dele ali, e ele melhora, ele publica livros, trabalhos científicos, ele se torna uma fonte. Aí outra pessoa lá pega os trabalhos dele, entendeu? Então, Abel pegou o conhecimento científico da mãe, né, que era ali do que ela fez no Jardim do Éden. O que eu imagino que eles fizeram? Ela comeu o fruto e esse fruto para mim era uma vida. Então ela matou, então a serpente disse, mata. E aí ela disse, não, nós não matamos aqui no jardim. Agora vocês matam. E aí ela matou um daqueles que estava perto e que era puro, dos olhos brilhantes, assim como eles. Quando ela matou e a serpente disse, agora você põe na tua boca, sorve o sangue e come a carne, os olhos dela se abriram. Nossa, agora eu posso fazer isso. E ela sentiu o quê? Um poder dentro dela. Aí ela ganhou o poder. E assim que os guerreiros diziam, quando eles iam para uma batalha, eles pegavam os principais líderes, né? Como é que chama isso? Claro que isso é canibalismo, né?
E aí eles comiam a carne, né, do líder do outro povo e chupavam o sangue, e ele sentiu assim, nossa, sinto o poder desse outro dentro de mim. Aliás, rituais satânicos, eles fazem isso. Então, assim, uma arma, sabe? A vida. Então, se todos os rituais de sangue, eles são satânicos, todas as ofertas de sangue, né, elas são. Claro, menos a oferta de Jesus, né, que foi feita ali, né, naquele momento, por nossos pecados, mas assim, ofertas de animais. Inclusive, na Bíblia tem profetas que dizem sobre isso, sobre que Deus não quer sacrifícios, e Jesus falou sobre isso também, né? Sobre a imundícia, né? Das ofertas de sangue. Então, eu imagino que ela chupou o sangue, ela comeu a carne, e a boca dela toda cheia de sangue, assim, os animais em volta assustados. Nossa, quem é essa? Ela era a nossa amiga. E aí, ela oferece para o marido. Quando ela olha para o marido dela, o olho dela já não é mais brilhante, perdeu o brilho, ficou fosco. Ai, tem um passarinho lindo ali. Vai embora. E aí ela repara os olhos dele, brilhantes. E ela o acha tolo. A verdade é essa, eu sempre vejo que ela o acha tolo. E aí ela oferece para ele, ela falou, eu já comi, agora come você. E aí ele estranha, né? Então nós vamos ser assim a partir de agora, sim. Agora as coisas elas vão mudar. E aí ele come, ele sorve o sangue, ele come a carne, e aí ele ganha a arma, que é a arma do mal. Do bem ele já tinha, né? E assim, quando a gente nasce, a gente cresce, a gente vai ganhando a insensibilidade. E aí, quando, né, já está lá na frente, eles já estão comendo carne há muito tempo, e talvez eles tenham passado muito tempo, não sei, sem comer carne. Isso, na arca, isso, exatamente, eles não comeram carne na arca. Né, porque é um casal de cada, como que eles iam matar? Então, sabe você ficar em jejum de algo que você gosta de comer? Então, durante, não sei se foram 40 dias, 80 dias, não sei quanto tempo eles passaram ali. Eles não comeram carne. E aí eles estavam sedentos. Porque o sangue e a carne, eles controlam a sua língua, o seu paladar, a sua boca, né, o cheiro. E você só repara isso quando você deixa de comer a carne. Que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a sentir o gosto do sangue em tudo, onde havia carne. E aí, quando eles descem da arca, nossa, eu preciso comer carne. Então, eles pedem para Deus. Eu não acho que foi Deus que permitiu. Eu não acho. Mas aí, naquele momento, se instaura algo novo. Que aí serve para todos, não só para o homem. Até então, até a arca, para mim, o leão ele não comia carne. O leão ele continuou seguindo as ordens de Deus, porque como que Noé conseguiria controlar aqueles animais predadores junto com presas dentro da arca? É impossível. Ele só poderia se eles ainda fossem todos herbívoros. Todos eles. Então, quando ele faz esse pedido, e para mim não é para Deus, é para a serpente, se instaura um novo padrão na Terra, que é o padrão da cadeia alimentar. Então, assim, é uma roda de violência, né? Um se serve da carne e do sangue do outro. Aí que está o problema. Porque enquanto era só ele, era fácil, não havia medo para ele.
Mas e quando ele despertou a violência no leão, na onça, no urso pardo, no panda, que o panda ainda comia carne, depois lá na frente o panda ele vai voltar. E eu aprendi com o panda o seguinte: as outras espécies elas também podem retroceder, não só nós, que somos racionais. O panda ele retrocedeu, né? Ele parou de comer carne, por alguma circunstância, mas parou. Então ele mudou o paladar dele. Colocar é mais fácil do que tirar. Então você coloca algo no seu paladar, é fácil, difícil é tirar. Eu acho que é mais difícil, né? Tá. Aí eu finalizo com o seguinte: quando essa cadeia alimentar ela foi instalada, se instalou nas presas um instinto de proteção exacerbado, inclusive em nós. E para mim, nós ainda estávamos em transição cerebral, talvez, de um cérebro de olhos brilhantes para um cérebro de olhos de vidro, de um cérebro sensível para um cérebro insensível. Mas sempre, claro, há nuances de sensibilidade e insensibilidade. E aí, quando se instala a cadeia alimentar, com esse instinto de fuja, eles são perigosos, aí sim nós passamos a fugir, a correr, a ter medo, a nos esconder em cavernas, enfim, né? E aí eu falei sobre o criacionismo e o evolucionismo, que eu fico no meio, porque eu comecei a observar as outras espécies e não vi nenhuma que tenha a cara pelada assim, completamente, tudo pelado, só nós. E quando fala assim, criou a imagem e semelhança, comecei a pensar, mas semelhança quando? Semelhança agora ou quando criou? E comecei a pensar, nossa, por que a gente envelhece, né? Criamos tantas rugas. E comecei a pensar o seguinte: eu acho que é pela falta de pelos, porque o pelo, ele não deixa que você tenha rugas e que se identifique a idade. Então, ele protege. Né? Comecei a observar que as outras espécies eu não consigo identificar a idade. Nós, pessoas comuns, não conseguimos. Talvez profissionais sim, veterinários, né, biólogos. E aí eu pensei, bom, acho que é o pelo. Daí eu pensei o seguinte: se todas as espécies, se todo o ecossistema é peludo, cheio de penas, por que só nós? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas então por que nós precisamos de tantas coisas para ficarmos bonitos? Por que a gente fica feio com muita facilidade? Porque eu comecei a pensar, bom, eu acordo de um jeito, a minha pele ela vai ficando ressecada, né? E os meus cachorros, eu não lembro desse contraste do feio e bonito. Eles estavam sempre bonitos. As aves também estão sempre bonitas. Todas as outras espécies, qualquer uma que você veja, estão sempre lindas. E somos só nós, parece que estamos feios e estamos muito bonitos. Precisamos de muito cuidados, muito isso, muito aquilo. Daí eu pensei assim, é claro que nós precisamos. Porque talvez a gente tenha tirado a camada de proteção e o nosso, não só o nosso cérebro mudou, nosso corpo também mudou, né? E aí eu pensei assim, nossa, parece que com o tempo a gente vai precisando de mais e mais coisas, né? E eles não, eles continuam não precisando de quase nada. E comecei a ver várias coisas, né? Por exemplo, quando nasce uma criança, todo mundo fala, não, você não pode ficar sozinha com a criança, né? Uma mãe que nunca teve um filho, você precisa ter auxílio de alguém, de uma mãe, de uma sogra, né? Inclusive eu tive uma amiga que ela foi bem ríspida comigo, né? Ela falou que eu não conseguiria
cuidar da minha filha sozinha, porque eu tive cesárea, né? E ela falou coisas horríveis pra mim, enfim. E aí eu sempre pensei comigo, mas eu consegui cuidar da minha filha sozinha, sabe? Consegui trocar fralda, dar o banho, levar para registrar, tudo, sozinha. E aí outro dia eu falei, Deus, eu não tive, né, essa mãe, essa sogra para me ajudar. E ele falou assim, olha para cima, você não gosta de olhar os passarinhos? Qual passarinha que tem uma mãe e uma sogra ajudando? Como é que eles sabem o que fazer? Instinto, que é uma lei natural que há dentro de nós e que nós estamos perdendo. E aí ele começou a me dizer o seguinte, ó, o instinto natural, ele foi demonizado, né, por todos, tanto crentes, não crentes, qualquer religião. Então, a humanidade, ela... Só que a falta do instinto natural começa a gerar problemas. Então, a mulher, por exemplo, ela já não tem instinto materno, ela já não reconhece a prole. Ela já não ama a prole, né? Para ela é o presente, a prole é um empecilho. Para todas as outras espécies, a prole é o futuro e a mãe é o passado. E é claro que o passado é sacrificado pelo futuro. Sempre, né? E aí, por isso que a humanidade ela vai se tornando abortista. E isso não tem como parar. Por quê? Sabe como que se para isso? Reativando o instinto materno. Como é que se faz isso? Qual botão se aperta? Não adianta você conversar com uma mulher que não tem instinto materno. Ó, você não pode fazer isso, isso, isso é errado. Não tem como. Desligou. Entendeu? Desligou. Inclusive, eu acho que, falando de cristãos, nós acreditamos que Deus criou-nos para sermos heterossexuais. Também esse botão foi desligado, né? Então, eu entendo que a sociedade é um cativeiro. E dentro tem os cativeirinhos. E eu estava lendo sobre cativeiros. Eles formam metamorfoses nos animais, então eles não são os mesmos. Então, conforme a escassez de uma coisa, né, se fazem substituições. Ó, por exemplo, o processo de domar. Se o cavalo sente dor, ele aprende a sacrificar o seu instinto natural. Sacrificar não, a palavra está me vindo subtrair, não é subtrair. Subjugar, não é subjugar. Enfim, você entendeu, né? E, então, assim, discursos não fazem com que as pessoas deixem de ter o comportamento que que Deus condena. É reativação de instintos. Só que a minha pergunta é, onde que é o botão? Como é que faz para reativar uma coisa que nós mesmos falamos que deveria ser desligado? Como é que você desacelera se a aceleração é o passo do avanço? E quando você acelera, você perde o instinto. O instinto, ele é promovido na lentidão. Como que é uma gestação? A mulher, ela se torna mais lenta. Como é que as outras espécies são? Muito mais lentas que nós. Enquanto a gente está correndo para lá e para cá, elas olham para nós como Alice olha para o coelho e ela não compreende o coelho. E o coelho não compreende ela. Porque ele diz, estou atrasado. Oh, meu Deus, como estou atrasado. Então, como é que se faz uma coisa que, a nosso ver, é errado? É impossível. Não tem como.
A não ser que Deus, claro, né, reative esse botão. Porque é um botão interno. Discurso não convence ninguém. É alguma coisa interna. A sensibilização é interna. E ele parte desses instintos. É um regramento interno. É claro que eu estou falando aí de pessoas normais, né? De pessoas que não têm psicopatia. Só que eu não sei, eu tenho pensado se a psicopatia ela pode ser aprendida e se a dessensibilização são graus de psicopatia. Por exemplo, eu fiz balé e eu lembro que eu fui apresentar um espetáculo e eu tinha que segurar uma galinha. Inclusive, esse espetáculo eu até fiz com a Ana Botafogo, né? Eu conheci ela com o Marcelo Missaelides. E me falaram assim, você vai segurar essa galinha, uma galinha viva. E eu pensei assim, não, eu não posso, eu não consigo. Eu tinha medo, né? Só que depois, com essa memória, eu comecei a pensar, nossa, como que eu sobreviveria se eu vivesse naquela época, eu tivesse que... Assistindo alguns filmes, tem um filme que chama Love Comes Softly, que é O Amor Vem Devagar, que fala sobre a forma como o amor pode acontecer nas diversas situações, nas piores situações. O amor ele pode florescer, o amor romântico mesmo, né? Para pessoas viúvas, enfim, todo tipo de situação. E não só a situação que a gente espera, aquela situação ideal, sabe? Eu sou solteira, ele é solteiro sem filhos, nós temos 20 anos e aí vamos... Não. Para pessoas que se sentiram esmagados pela vida, né? De alguma forma e reconstroem. De repente o amor floresce, né? E eu vi que as mulheres, elas pegavam galinhas e depenavam e matavam aquelas galinhas. E eu pensei assim, nossa, eu não poderia. E aí eu pensei assim, bom, então eu acho que ninguém ia querer casar comigo, né? Porque eu não poderia fazer uma galinha frita, sabe assim, uma galinha assada. Então, se o meu marido chegasse da rua, ia falar assim, aqui, arroz, feijão, milho, né? Cadê a carne? Bom, não pude fazer, porque a única coisa que eu consegui foi brincar com as galinhas. Pegá-las e matá-las seria impossível para mim, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso, por que é impossível para mim? E se aquela pessoa que consegue, ela tem uma dessensibilização? E se a dessensibilização é um degrau para uma psicopatia aprendida, não a psicopatia genética, entendeu? E aí eu pensei que isso pode ser para tudo. Por exemplo, eu acho que não é todo mundo que conseguiria matar uma vaca, sabe? Talvez você conseguisse puxá-la até a matadora, mas conseguir dar as marretadas, que eu vi que eles dão marretadas na cabeça, né? E matar, sabe? Cortar as pernas e dividir tudo, talvez você não conseguisse. Então é preciso passar por uma dessensibilização, e conforme você faz aquilo, você vai se tornando mais insensível. Então eu acho que é isso que aconteceu lá do Jardim do Éden, dos olhos brilhantes, até aqui. Entendeu? Essa dessensibilização.
E essa dessensibilização, ela é importante para quê? Para instrumentalizar e fazer com que as tarefas possam ser feitas, os trabalhos possam ser entregues, entendeu? Senão, quem que vai matar a vaca? Quem que vai matar a galinha? Quem que vai dividir? Só que isso também, porque eu ouvi um médico falando que não é abortista, ele disse assim, quem que vai matar essas crianças? Porque tem trabalho, mas os médicos não querem. Por isso, quem vai fazer essas coisas? Só que em algum momento vai surgir um corajoso. E aí, essa dessensibilização, ela vai se tornar comum. Porque não é assim do dia para a noite, sabe? Nós passamos a matar os animais, nós passamos a fazer isso, aquilo. Não, a gente foi aprendendo. Só que para mim existem dois tipos de pessoas. A pessoa que dessensibiliza gradativamente e a pessoa que já nasce, que desde criança já mata passarinho, mata gato, mata cachorro, sabe? E sente prazer nisso. Que são, para mim, uma psicopatia genética, automática. E aí, lendo um pouco de Gênesis, eu não sei. Ali tem umas coisas que falam sobre mistura de anjos com humanos, mistura de gigantes com humanos. E eu pensei, quem são os gigantes? Aí eu vou falar pra vocês. Eu tive um sonho, que é desses sonhos lúcidos, né? Que eu tava no inferno, né? E aí acho que foi um dos primeiros, talvez seja o primeiro sonho que eu tive no inferno. Eu fui visitar uma pessoa, né? E essa pessoa estava dentro de uma casa. E essa pessoa era ela estava ali como suicida. Mas ela, bom, que eu saiba, não cometeu suicídio, mas só que foi suicídio, como é que fala? Por culpa. Não aquele suicídio que a pessoa dá um tiro na cabeça, pula de algum lugar, entendeu? Não. O que é o suicídio por culpa? A pessoa vai degradando. Enfim, pode ir degradando a saúde e ter culpa. Ou pode... eu não sei. Eu não sei, também não estava lá quando a pessoa morreu, mas assim, eu entendi que foi. Porque estava dentro de uma casa, né? E aí eu entendi que essas casas onde ficam essas pessoas, elas não sofrem castigo físico, elas têm só um estado de paralisia. Elas ficam paradas olhando para o nada. E aí eu saí dessa casa, lá fora tinham pessoas caídas no chão e que apanhavam. E esses não eram suicidas, então eles cometeram uma maldade ativa. O que é maldade ativa? Eu não sei. Machucaram alguém, prejudicaram, enfim, fizeram alguma coisa. E havia, sim, eu não vi, eu senti. Né? Era um lugar arenoso, terroso, terra escura. Não, arenoso não, terra escura. E parecia uma colina assim, mas sem verde, não havia plantas, nada. E eu senti a presença de um gigante, exatamente. Não anjo, gigante, sem asas. E que esse gigante, ele vinha, batia nesses que ficavam fora da casa e eles estavam todos caídos no chão. Quando eles se levantavam, aí ele vinha de novo, tipo boliche, sabe? Uma brincadeira. Inclusive eu estava assistindo um filme com a minha filha, que é Branca de Neve, e a bruxa que se torna a rainha e casa com o homem, ela transforma todos os anõezinhos em estátuas. Ela gosta de fazer isso. Eles são muito puros. E aí ela gosta de fazer boliches com eles. Ela leva eles para o castelo, então ela põe eles assim, né? Lembrando que eles só foram petrificados, né?
E aí ela pega uma bola e ela chuta. E eles se destroem, se desmancham, né? Se quebram. Aí eu me lembrei dos fetos. Me lembrei dos fetos por quê? Porque se para o coração do feto e aí se destrói eles em pedaços, né? E eu comecei a identificar um espírito que chama vampira. Esse espírito, ele dá ideias de avanços baseados em provocar sofrimento em alguém e silenciar isso. E também dessensibilizar os olhos, né, das pessoas. Mas aí, também, quando eu pensei assim, eu não sei se há cruzamento de anjos com humanos lá em Gênesis, eu pensei o seguinte, quando eu li. Esses anjos, provavelmente não são anjos de Deus, né? São o quê? Anjos caídos? E aí eu pensei assim, talvez isso tenha formado os psicopatas genéticos. São aqueles que já nascem. Talvez mistura de anjos caídos com humanos. Porque Jesus, ele conta a parábola do joio e do trigo, né? E eu entendi o seguinte, o joio, ele nunca se torna trigo. Só que você não sabe, ele vai crescendo e em algum momento você identifica, esses são psicopatas. Né? Quando eles crescem. Mas, e aí eu pensei, tá, mas todo mundo já nasce salvo? Não, o trigo, ele também fica feio, né? Tem o trigo que fica bonito e o trigo... Mas é como se esse trigo, ele tivesse potencial de ser restaurado, mas o joio não. O joio não. Que é meio estranho, né? O joio nunca vira trigo. Ou seja, ele não pode ser salvo. Enfim. E parece que tá tudo no olhar. Né? Às vezes você pode perceber no olhar do outro. E nosso olhar é realmente uma lente. E eu acho que os olhos da dessensibilização, elas diminuem as coisas. Entendeu? Então você diminui o valor do outro para que você possa usar esse outro e instrumentalizar. Então, por exemplo, para abortar, você precisa dizer que eles não são importantes. Que eles não sentem dor, que eles não isso, eles não aquilo. Então você diminui o valor. Por exemplo, e tudo isso é uma coisa que ou você pode nascer com essa ideia na mente, ou você pode aprender. Então, qualquer tipo de sofrimento que é aplicado, você primeiro precisa. Por isso que Deus falou para mim que o passo do arrependimento é a valorização do outro. E de nós mesmos também, né? Você precisa diminuir o valor. Então, como é que fazia para que houvesse escravidão? Se eu considerar que o outro tem alma, eu não posso escravizar o outro. Então, Deus que me livre. Eu digo a humanidade, a gente fez isso. Então, a gente criou um discurso de que algumas pessoas não tinham alma. Porque daí, você estava usando um corpo sem alma. Então, assim, você diminui o valor daquilo. E aí se usa, né? E por isso que se diz que os animais não têm alma. Porque quando você tira a alma, você tira o pecado. Então são corpos sem alma, são corpos vazios, né? Então você não está provocando dor em alguém que não merece sofrer. Então você está dizendo que eles merecem sofrer, enfim, você diminui quem eles são, né? Só que todas as vezes que eu sonhei com o inferno, claro que eu não estive, não sei, esses sonhos lúcidos, eu acho que eu estive sim, através do sonho, né? Não há plantas lá, não vi nenhum
pelo menos até hoje, né? Nenhuma espécie. A única coisa que eu vi, a única espécie que eu vi é a nossa mesmo, Homo sapiens, né? E eu percebi o seguinte, que no inferno há várias moradas, não só no céu. Então, se não é tudo igual, castigo não é tudo igual, né? Então, tem inferno gelado, tem inferno quente, tem inferno dentro de casa, tem inferno dentro de cavernas escuras, vários tipos. Tem um tipo, espécie de barro, lodo, que a pessoa parece que vai caindo. E eu acho que no céu também é a mesma coisa, há várias moradas. Moradas mais belas, outras parecidas com a terra. Eu resolvi completar mais uma coisa. Eu não completei de falar, por exemplo, sobre a visão da casa, né? Que representa a humanidade. Então, uma casa normal com um andar, né? Um andar de cima. Eu estava lá, havia uma amiga minha, que era uma macaca de olhos brilhantes, que eu identifiquei como sendo... No início eu não identifiquei isso, mas logo depois sim, que essa macaca era eu mesma. Ela tinha olhos brilhantes, ela era muito pura. E toda a mensagem que ela passava era através do olhar, assim como o autista. E ela representava a primeira mulher criada, a Eva, antes do pecado. E eu estava ali como um ser duplo, o ser modificado, né, que experimentou o pecado, e o ser sem pecado. Então, o ser com pecado, que sou eu, peguei o ser sem pecado, coloquei uma espécie de elevador de carga e apertei um botão e puf, ela desceu. A hora que eu apertei o botão e ela começou a descer, pra quê? Eu senti muito arrependimento, só que eu adiantei um pouco, né? Quando eu estava nessa parte superior da casa, antes de eu olhar para a macaca, eu vi o predador embaixo. E os sonhos lúcidos, eles são um pouco diferentes dos sonhos normais. No sonho normal, você só tem uma visão. Então, você está em primeira pessoa, que nem acho que, não sei se é RPG, né, para quem joga. No sonho lúcido, não. Você tem a visão em primeira pessoa e em terceira pessoa também. Então, eu tinha o olhar de onde estava o meu corpo, que eu estava no primeiro andar da casa, e eu tinha o olhar de baixo, como se eu estivesse no andar de baixo também. Então, eu tinha um olhar tipo, eu entendi que é tipo drone, um olhar duplo. Eu conseguia olhar as coisas através dos meus olhos, né, do carnais, digamos assim, e através de um olhar tipo espiritual que estaria lá embaixo, vendo uma onça adentrar, né, na casa. E esse predador é ilustrativo, né, daquilo que seria alimentar alguém que tem sede de violência, de carne e sangue. E também não só de violência, mas de pureza. Ele gosta de absorver aquilo que é puro, de comer o que é puro, né? Aí eu entendo também que esses movimentos abortistas e todos os rituais satânicos, eles se usam e se alimentam do quê? É esse predador, que ele gosta do que é puro. Ele come o que é puro. É isso que ele gosta, né? É isso que dá poder para ele. Sacrificar a pureza, algo do tipo, né? Então, eles usam muito bebês, crianças, mulheres virgens, né? Várias religiões já fizeram isso.
E aí eu peguei, né, o ser com pecado, que era eu, peguei o ser sem pecado, coloquei no elevador depois de ver que o predador estava e desci. Então eu fiz o quê? Eu entendi um auto-sacrifício, o sacrifício da pureza. Só que eu me arrependi, porque ela olhou para mim e no olhar dela eu entendi. Por que você está fazendo isso comigo? Por que você está fazendo isso comigo? Então, sim, os sonhos lúcidos, eles são diferentes porque você vê as coisas de vários ângulos. Eu entendo que essa é uma das coisas que eu percebi.